Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Pedro diz assim, versículo 1: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Nós falamos sobre essas 5 vias que conduzem a pessoa diretamente ao inferno. Estas coisas aqui levam a pessoa a se perder de Deus. Nós já comentamos sobre cada uma delas. Algumas delas estão gravadas e as que estão gravadas, quando o pessoal consegue, eles colocam elas na nossa página no Facebook e também no YouTube. A nossa página no Facebook é Fé e Esperança no Ar. Você digitou lá, tem um camarada bonito assim, que nem eu, é aquele cara, aquela página mesmo. Ela é a nossa página. Você pode ir lá que os vídeos estão todos lá. Dessas pregações que quando você vê essas câmeras aqui, somente as pregações elas são gravadas e são mostradas ali. Pode ficar tranquilo que testemunho seu a gente não vai colocar lá, exceto se você quiser. Não, eu quero gravar e quero que põe. Aí você vai dar para nós uma autorização e a gente vai colocar lá. Mas essas 5 coisas que nós precisamos deixar: a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração. Eu expliquei isso aqui detalhadamente, o que é isso. Caso você não veio na reunião, não pegou esse culto, tem sempre pessoas também que gravam essas pregações no celular e acabam tendo esse áudio para você poder ouvir. Procure alguém do seu lado aí, sempre as pessoas fazem isso. E no versículo de número 2, é o que nós precisamos fazer. As coisas de cima é as que temos que deixar. E essas aqui é as que nós temos que fazer. Diz assim, versículo 2: Desejai, de que maneira? Afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olhe para cá. Você conhece alguma pessoa que um dia esteve no Evangelho e que hoje voltou para o mundo? Você conhece alguma pessoa que está dentro de uma igreja evangélica, mas age como um pecador sem Deus no mundo? Você conhece alguém assim? Conhece? Sabe por que isso acontece? A pessoa não cresceu. Quem não cresce, morre. Escute, preste atenção. Quem não cresce, morre. Eu estou falando de morte espiritual. Há muitas pessoas, olha, eu tive muitos amigos meus, irmãos, que começaram comigo no Evangelho. E que hoje muitos deles nem cristãos mais eles são. Mas se você for conversar com eles, cada um tem uma explicação. Porque o pastor me feriu, porque aconteceu isso, porque a igreja não olhou para mim, porque disso, porque o que é de gente que dá desculpa de não prosseguir na caminhada, de dar explicações do porquê disso, do porquê daquilo. Olha, as explicações são diversas e variadas sobre tudo que se fala sobre a situação de não ter prosseguido. Eu não tive oportunidade, a igreja não me aproveitou, não me deixaram fazer a obra de Deus, enfim. Cada um vai falar do que sentiu, do que acha, do que foi a causa da sua morte espiritual. De ter desistido até da fé, muitos não desistem, não é só do chamado, não. Eles desistem da fé mesmo. Eles desistem de seguir mesmo no Evangelho. Eles ficam dentro da casa de Deus.
Eles ficam dentro da obra de Deus, mas totalmente fora dos princípios de Cristo. Você olha e você pode até dizer assim: como é que pode uma pessoa estar dentro da igreja e agir desta maneira? Pode. O pior que pode. E Pedro está falando justamente sobre isso. E como evitar isso? Como que isso não aconteça conosco? Porque quando Pedro escreve essa carta, não sei se você se lembra, mas ele escreve essa carta aos cristãos que estavam dispersos por vários locais, Capadócia, Panfilha, várias cidades Pedro menciona, onde esses cristãos estavam. E nesta época, por exemplo, eles encontravam muita perseguição, porque o Império Romano estava perseguindo os judeus naquela época. E como o evangelho começou a ser pregado lá para os judeus, muitos deles se convertiam. E quando se convertiam, as perseguições dobravam, não era só de Roma, começavam as perseguições de dentro do judaísmo. Porque a pessoa religiosa, ela é perseguidora. Você pode ver que se você tem gente religioso perto de você, eles são perseguidores, são críticos, ferrenhos, debocham, zombam, fazem uma série de coisas para tentar, de alguma forma, desanimar você de seguir a Cristo, de seguir no Evangelho. Não é o caso do que o verdadeiro cristão, ele suporta, ele aguenta, ele não critica outras religiões, ele não fala mal dos outros, ele não persegue os outros, ele quer tirar os outros desses conceitos errados e dessas atividades religiosas, mas ele não persegue ninguém. Se a pessoa aceitar orações, aceitar ouvi-lo falar da palavra de Deus, ele vai a qualquer lugar e faz isso, mas ele não persegue e ele não fica desejando, querendo ferrar ninguém. É o contrário do religioso. O religioso não só persegue, mas ele tenta prejudicar a pessoa porque ela é cristã, porque ela é praticante da palavra de Deus. E tudo isso vem com um meio de quê? De nos tirar da fé que nós estamos e nos fazer cair daquilo que nós encontramos em Deus. Aí só tem uma maneira que Pedro estava falando com os seus contemporâneos na sua época, e que isso também serve para mim, serve para você. Antes de falar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Alguém aqui tem um desejo de conhecer um lugar? Em qualquer parte do mundo, eu tenho, pastor, eu nunca tive condições, mas quando eu tiver condições, esse é o lugar que eu tenho muita vontade de conhecer e de estar lá, e de ir para lá e viajar para lá. Alguém aqui tem esse desejo? Ok. Alguém tem um desejo de fazer algo na sua vida que até hoje você não fez e que desde a sua infância, adolescência, você tem esse desejo e os tempos passaram e a vida, os anos passaram, mas esse desejo não sai do seu coração e você quer isso de todas as formas e você sempre mantém isso na sua memória? Alguém tem isso aqui? É uma faculdade, é um curso, é um trabalho, é um emprego, é algo assim que você deseja? Tem alguém? Ok, aí deixa eu falar só para as moças agora e para os rapazes. Alguém aqui tem um desejo de encontrar o amor da sua vida e se casar e ser feliz? Alguém deseja isso? Quem deseja isso? Levante a mão. Amém. Ok, tá bom. Agora deixa eu fazer a última pergunta. Quem aqui deseja ter uma vida assim sossegada, viver bem, próspero, bem-sucedido? Quem aqui deseja isso? Amém. Algumas pessoas e outras estão com outro problema. É o problema de não falar a verdade. Aí o que ocorre? Esse desejo que nós temos de conhecer um lugar, de conhecer uma pessoa, de alcançar algo na vida,
que isso pode estar há anos e anos dentro do seu coração, o tempo passa, você muda de uma cidade, você muda de uma casa, você muda de um estado para o outro, mas aquele desejo não desaparece do seu coração, você mantém ele. Um dia, quando eu tiver condições, eu farei isso. Um dia, quando eu tiver... E aquilo, a minha vontade, qual é? Às vezes eu sempre ouço os repórteres entrevistando, até mesmo pessoas famosas, pessoas bem-sucedidas, e eles fazem essa pergunta: tem alguma coisa que você gostaria de fazer e você ainda não fez? E a pessoa: sim, eu tenho. Eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, e quando eu tiver a oportunidade eu farei. Isso se chama desejo. Aí é onde eu quero entrar aqui com você. Porque Pedro está dizendo: se você deixou a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e a murmuração, então você alcançou o primeiro degrau na vida. Qual? Você é salvo. Você se tornou uma mulher, um homem de Deus. Se você conseguiu abandonar estas coisas, você se tornou de Deus, porque um salvo tem uma vida assim. A pessoa que é salva, a pessoa que tem Deus na vida dela, ela não é fingida, ela não murmura, ela não é enganosa, ela não é uma pessoa maliciosa. A pessoa que tem Deus na vida dela, ela é diferente. Ela não tem estas coisas aqui. Como eu disse para você, que são as 5 vias que levam a pessoa ao inferno. Essas 5 coisinhas somente. Faz a pessoa se perder completamente no rumo na vida de Deus. Aí então Pedro está dizendo: já que vocês agora são salvos, então eu quero dar uma segunda receita para vocês. É necessário que vocês cresçam. Mas para vocês crescerem, vocês vão ter que desejar esse crescimento. Vocês vão ter que querer. Isso tem que ser algo que tem que brotar em vocês, não pode ser algo do pastor, porque às vezes, por exemplo, o seu pastor pode promover seminários, pode promover campanhas, reuniões específicas, mas se você não quer, o seu pastor não pode fazer você crescer. O seu pastor, por exemplo, como nós temos o nosso líder, põe programas caríssimos na televisão, mas você não assiste porque você quer ver a novela. Você não quer ver aquilo. Você não vai assistir aquilo. Porque crescer só tem uma maneira. Qual? Conhecer a Deus. E conhecer a Deus é diferente. Ler a Bíblia, vir em cultos, participar de reuniões, não vai fazer você crescer. A menos que isso seja o seu desejo. Porque se você pegar o Salmo 27, o versículo 4, Davi diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então Davi tinha um desejo. O que você quer, Davi? Eu quero todos os dias da minha vida estar no templo, contemplar a formosura de Deus e aprender com Ele. Por que, Davi? Porque no dia da minha adversidade, no dia que as coisas derem errado, no dia que o mal chegar na minha vida, Ele me esconderá no seu pavilhão. Você sabe por que nós, embora somos crentes, mas temos esses revés na vida que a gente muitas vezes, em muitos casos, não consegue reverter? Não, é porque o diabo ficou furioso, porque o diabo se levantou, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo. Não, querido. Nós não conhecemos o Deus a quem nós estamos na casa dele. Deixa eu só falar uma coisa com você. A Bíblia diz que havia um homem sincero, reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem é esse homem? Jó. Esse homem chamado Jó, bem-sucedido, um homem que era um exemplo na sua época, esse homem resumiu sua vida no final dizendo assim: antes eu ouvia falar de ti,
agora os meus olhos te veem. Preste atenção nisso. Jó está dizendo que antes ele ouvia falar de Deus, mas agora ele estava vendo Deus. Em outras palavras, o que Jó estava dizendo: agora eu te conheço, agora eu sei quem é o Senhor. Porque tem muito crente que ouve falar de Deus e até gosta do que ouve. Eu ouço pessoas que dizem assim: pastor, ouvi uma pregação maravilhosa. O senhor conhece tal pregador? Eu li um livro dele extraordinário. Eu escutei o pastor tal, deu uma palavra. Pastor, o missionário falou, o senhor assistiu? Às vezes tem pessoas que até me passam a mensagem: pastor, o senhor está assistindo o show da fé? Olha, o missionário está dando uma palavra agora. Pois é, ok. E você está ouvindo tudo isso? Estou. Ok. E o que aquilo que você está ouvindo está mexendo com você? Porque as pessoas ouvem, gostam, até comentam, mas não desejam aquilo que está ouvindo. Como assim? Eu quero ser assim, eu vou ser assim, eu vou lutar para ser assim, eu vou ser esta pessoa que a palavra de Deus está dizendo que eu devo ser. Isso é desejar. Até um canto, por exemplo, um hino que a gente canta: eu quero ser como foi Paulo e Pedro, que pregou sem medo o poder de Deus. Pois é, você quer ser um Paulo da vida? Você quer ser um Pedro na vida? Um homem que era um pescador simples, fracassado, que lançava as suas redes e não pegava nada, e de repente chega um profeta e dá uma palavra, e aquela palavra desperta o coração daquele pescador, e aquele pescador vai lá e lança a sua rede no mar, e vem ela cheia no horário inapropriado, e aquele profeta vira para ele e diz: venha comigo, eu vou te ensinar a ser pescador de homens. Legal, que bom. E Pedro olha para ele e diz: olha, Senhor, afasta de mim que eu sou um homem pecador. Eu sei, mas eu quero te ensinar a ser santo. Eu posso te ensinar? Você quer ser santo? Porque até então você é pecador, você sente-se condenado, culpado no meio de uma geração, e de fato você é. Mas você quer ser santo, Pedro? Ah, sim, eu quero. Então venha comigo que eu vou lhe ensinar. E Pedro larga o barco, Pedro larga a sua empresa. Pedro não largou qualquer coisa não, meu irmão. Pedro vivia daquilo. Aquilo era a fonte de renda dele. Era naquilo que Pedro vivia. Era aquele que era o seu ganha-pão, era com aquilo que ele sustentava a sua família. Pedro larga tudo aquilo. Até hoje eu nunca vi um empresário largar tudo para servir Jesus. Mas já vi muitas pessoas largar Jesus para ser empresário. Isso eu já vi. Inclusive pastores. Porque tem uns que, apesar de estarem ainda no altar, mas são mais empresários do que propriamente pregadores. Como tem outros que são mais políticos do que propriamente pregadores. E não se pode servir duas coisas. Ou serve uma, ou serve a outra. Então as duas serão mal feitas. Pelo menos foi isso que Jesus ensinou. Então o que ocorre? Nós podemos ver que Pedro, ele vai com Jesus, ele aprende com Jesus. E lá um pouco mais à frente, 3 anos depois, Pedro está dando uma palavra. E naquela palavra que Pedro está dando, 3.000 pessoas se converteram. E não foi Pedro que fez o apelo, não. As pessoas é que fizeram o apelo perguntando: irmãos, o que nós faremos para escapar disso? Foi as pessoas que pediram. Não foi Pedro que chegou lá chamando elas: quem quer seguir esse caminho, quem quer mudar de vida? Não, o que Pedro estava ensinando. Até então aquele pescador fracassado de 3 anos atrás, quando ouviu de Jesus dizendo: venha que eu te ensino, ele quis aprender. Você tem desejado conhecer a Deus? Porque em João 8,31, Jesus falou para as pessoas que criam nele: se permanecerdes nos meus ensinos, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Conhecereis o que a pessoa vai conhecer, irmão, sendo discípulo? O que ela tem que conhecer? A verdade. E a verdade
Você tem desejado conhecer a verdade? Porque a mentira a gente nem desejava, mas ela fez parte da nossa vida. E talvez até então, dentro do próprio evangelho, a nossa vida seja uma mentira. Por quê? Porque as pessoas chegam e dizem assim: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmã, Pai do Senhor, igreja. Mas que paz que essa pessoa tem? Ela não tem paz nenhuma. Mas como a palavra paz se tornou um jargão para ficar repetindo, a pessoa repete, mas a vida dela é uma mentira, porque ela não tem paz nenhuma. E ela vira paz, porque a paz significa, a palavra shalom significa que Deus esteja em todas as áreas de tua vida, que Deus esteja te dando saúde, te dando paz, que Deus te dê alegria, que Deus te dê satisfação, que Deus satisfaça você, que você seja completo, que não falte nada. Então muita gente está dando uma coisa que não tem. Paulo diz assim: o que eu recebi, eu entreguei. A gente só pode dar o que a gente possui. E às vezes, nesse caso, nós estamos assim unicamente por quê? Por causa de uma coisa. Eu, por exemplo, quando cheguei em 1992 na nossa igreja, até o pastor me mandou uma foto dele, daquela época. Se você visse quem era o meu pastor, eu não sei se o pessoal não consegue, eu não sei se eu apaguei também, mas se o pessoal conseguisse pegar lá e colocar para a gente mostrar para você, ele não vai ficar bravo, não. Mas é para você poder entender. Quando eu cheguei na igreja, eu olhei assim, falei assim: aquele moleque ali, né? Aquele ali é o pastor? Falei: será que não tinha homem lá, não? Eles mandaram um moleque para cá. E na hora que aquele moleque começou a falar, e pior foi na hora que aquele moleque fez uma oração, começou a manifestar um punhado de capeta, e gente testemunhando: eu fui curada disso, aquilo sumiu, aquilo não sei o quê. Eu fiquei olhando, mudei a minha ideia do moleque na hora, e eu cheguei lá para aquele moleque e disse assim: como é que eu faço? Não é inveja, não. Como é que eu faço para me fazer isso? Porque é interessante o camarada desejar ser um político, um jogador de futebol bem-sucedido, uma atriz, um ator que ganhe bastante dinheiro, um comerciante, um homem de negócios bem-sucedido. É fácil a pessoa desejar ser assim. Agora, irmão, eu fico olhando, por exemplo, nossa juventude deseja tanta coisa, menos uma: conhecer a Deus. Deus não vai se revelar para quem não quer vê-lo. Deus não vai falar para quem não tem desejo de ouvir. Ele não vai perder tempo. Quem perde tempo sou eu e você. Nós perdemos, às vezes, tempo com muitas pessoas que você tenta falar com elas. É ou não é? Mas elas não te escutam. Deus não vai perder tempo com quem não quer ouvi-lo. É por isso que às vezes eu costumo dizer para o pessoal: eu não vou aonde as pessoas me chamam, eu vou aonde as pessoas precisam de mim. Sabe por quê? Porque onde as pessoas precisam de mim, elas vão me escutar. Eu vou em locais aqui no interior, por exemplo, que a pessoa chega e diz assim: pastor, eu pedi o meu chefe para trocar o meu horário, para me pagar em horas depois, mas eu não podia faltar essa reunião. Aquela pessoa queria que eu estivesse lá. Aquela pessoa desejava que eu fosse até ela. Ao passo que muitas, por qualquer coisa, dizem assim: hoje eu não posso ir. Então, quando o meu pastor dizia assim: olha, domingo tem um culto especial, eu digo: eu quero participar desse culto, pastor, eu posso? Ele disse: pode, irmão, é para todos. Aí, pastor, vai ter olha, irmãos, vai ter uma vigília, vai ser extraordinário, como agora dia 30 de setembro, vamos fazer uma vigília. Vai ser uma bênção, uma maravilha. Pastor, eu posso participar? Pode sim, irmão, pode vir. E lá estava eu. Por quê? Porque eu tinha desejo. Quando nós desejamos, só há uma coisa que apagará o nosso desejo: quando o desejo é satisfeito. Na hora que você deseja, por exemplo, tomar um açaí assim bem gelado, olha só como eu vou despertar um desejo agora no coração dos viciados, já vai dar fome.
Você olha assim, você diz assim, gente, não é que eu estou há um tempinho sem um açaí, não é que o pastor deu uma boa sugestão. Está um tempinho, desde ontem que não toma, né? Já vou sair daqui, já vou passar em tal lugar que já tem lá o bendito onde já compra, né? Isso aqui é do bom. E vou levar para casa e vou fazer e vou tomar. Por quê? Porque desce, acende um desejo dentro de você. E aí o que você vai fazer? Você vai atrás da satisfação do seu desejo. Se chegar lá naquele dito que você sempre compra e diz assim, vendi tudo. Você diz assim, não, nem é possível, mas eu não vou ficar sem meu açaí hoje. Hoje eu preciso tomar. E você vai em outro lugar para poder comprar e até achar no lugar onde você acha, você vai atrás do que você está procurando. Aí nós estamos desejando. Oséias, capítulo de número 6. Abra aí na tua Bíblia aí. Oséias, capítulo 6. Oséias está depois de Daniel. Posso ler? Vou ler. Estou lendo. Já vou ler. Deixa eu te falar uma coisa. A pessoa pode ser salva, mas fracassar na saúde, na prosperidade, na família, na vida sentimental. Por quê? Porque não conheceu a Deus. Olha o que o profeta está dizendo. Ele está falando para o povo de Deus. Versículo 1. Vinde e tornemos. Para quem? Ao Senhor. Porque Ele... O que Ele fez? Despedaçou, quebrou, separou, destruiu. E nos sarará, feriu, e nos atará a ferida. Por quê? Olha para cá antes de a gente prosseguir lendo. Presta atenção, escute o que eu vou lhe falar. Tem coisa que acontece comigo e contigo, e que nós fazemos assim, está amarrado, diabo, eu te amarro, eu te ordeno, eu determino, sai, sai, sai. E você já viu que não sai nada? E a gente mandou sair, pastor, já determinei, eu já orei, eu já expulsei, mas essa praga não sai. Sabe por quê? Porque não é o diabo que feriu você. E a sua ferida tem um propósito. Qual é a sua ferida? A dor é a última mensagem de Deus para o crente. Aquilo vem como uma forma de despertar. O quê? Vem como uma forma de despertar em nós. Espera aí. Se Deus garante que eu já fui sarado pelas feridas de Jesus, então eu tenho que desejar o quê, irmão? A cura. Quem é que tem a cura? É Deus. Então eu preciso achá-lo. Se eu, por um acaso, me encontrei e fiquei oprimido, fiquei preso. Pastor, mas pode o crente ficar preso? Pode não, tem muito crente preso. Não é pouco, não, é muito. Qual é o propósito dessa prisão? O propósito dessa prisão é um só: conhecer a Deus. Porque foi na prisão do Egito que José conheceu aquele que tornou ele governador. Foi na prisão de Herodes, quando prendeu a Pedro, que a igreja conheceu o poder de Deus na oração, porque passaram a orar por ele continuamente. E Deus enviou um anjo do céu que abriu as portas e tirou Pedro da cadeia e livrou ele da morte. A gente às vezes só conhece a Deus na última hora. A gente só conhece a Deus
quando aperta tudo. Porque enquanto as coisas não estiverem apertadas, a gente não vai desejar. É por isso, irmão, que tem uma coisa, por exemplo, uma vez eu li um livro do Kenneth Hagin que diz assim: é necessário que os cristãos sofram? Não há necessidade nenhuma do sofrimento, mas o sofrimento tem um propósito. Qual é o propósito do sofrimento? Fazer a gente conhecer o Deus que nós temos. Mas a gente precisa sofrer para poder conhecê-lo? O pior é que tem gente que enquanto não sofre, não conhece. Não conhece por quê? Porque não deseja. Faz igual assim: fulano, olha, tem um lugar excelente, maravilhoso, vamos lá, qualquer dia desse eu vou. Olha, tem uma igreja ali que tem um trabalho maravilhoso, tem um pastor, tem uma palavra tremenda, eu me sinto muito bem alimentado quando eu participo dos cultos, vamos lá, depois eu vou. Qualquer dia desse eu vou contigo. Ele não diz sim nem não, mas o dia que ele levar uma cacetada, ele vai ligar para você e perguntar assim: onde é mesmo a igreja? Você lembra daquele pastor que você sempre me falava? E às vezes o pastor já foi embora. Mas Deus fez aquilo com um propósito. Qual? Diz aqui, olha, versículo 2: depois de 2 dias nos sarará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, de quem que Osés está falando no versículo 2? Está falando de Jesus, aquele que depois de 3 dias nos ressuscita. Quem ressuscitou dos mortos em 3 dias foi Jesus. Então nossa vida pode ser mudada em 3 dias também. Se Deus mudou o estado de Jesus de morte para a vida em 3 dias, ele pode mudar o meu e o seu em 3 dias. Paulo, por exemplo, não conhecia a Deus. Ele foi ferido e ficou cego. E foi levado para dentro da cidade de Damasco. E Deus manda um discípulo chamado Ananias ir até Paulo. E quando Ananias vai até Paulo, Ananias vai lá com um propósito. Ele chega lá e diz assim: irmão Saulo, o Deus que te apareceu no caminho de Damasco me mandou para orar por você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Paulo conheceu o poder do Espírito Santo de Deus. Abre os olhos. Caiu as escamas. O poder do Espírito Santo cura, restaura, liberta a alma da prisão. O poder do Espírito Santo liberta o nosso corpo de doenças, de enfermidades, mas nós não conhecemos. Esse mesmo Paulo, em Atos 19, você vê ele chegando no povo de Éfeso, que havia sido ganhados para Cristo, haviam sido batizados nas águas, e Paulo chega lá e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ouvimos falar que há de Espírito Santo. Então vocês precisam conhecer. Sente aí que eu vou falar. Falou e depois orou, e todos eles foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu só te falar uma coisa: enquanto Deus não me batizou com o Espírito Santo, eu nunca deixei de derramar as minhas lágrimas no chão. Todas as vezes na minha oração, você podia olhar que os chãos estavam forrados de lágrimas. Deus, eu preciso, eu quero, Deus, eu quero. E muitas vezes eu chorei diante de Deus, até o Espírito Santo entrar dentro da minha vida. Então, quando você mostra o desejo, tem que ser ardente. O Espírito Santo é precioso demais para ser dado de qualquer maneira para quem não vai dar a ele valor. Jesus mesmo afirmou dizendo: não se lance pérolas aos porcos. O porco não sabe o valor da pérola. O crente tem que saber o valor da morte. O crente tem que saber o valor da sua salvação. O crente tem que saber a dor que Cristo passou, o sangue que ele derramou para lavá-lo e purificá-lo. O crente tem que dar valor a isso. Por isso Deus não dá para quem não deseja. Quem não deseja diz: para que eu vou te dar isso? Se o seu filho diz assim: mãe, eu quero ter uma bicicleta, na hora que ela sair, você dá aquela bicicleta para o seu filho, para a sua filha. Na hora que ela sair, passar na lama, ela volta em casa, ela lava, ela limpa, ela deixa a bicicleta conservada. Por quê? Porque ela sempre quis aquilo. Ela sempre desejou aquilo. E quem deseja vai manter. Você não vai querer perder na hora que você consegue. É a mesma coisa que eu fiz a pergunta às moças, porque infelizmente até as moças crentes e os rapazes cristãos, eles desejam casar, mas muitas vezes não desejam manter o casamento depois que casam. Nos primeiros atritos se separam, se divorciam. E às vezes alguns contam com a sorte, nem com a fé para poder casar. Isaac, por exemplo, desejava muito casar. Sabe por que ele desejava? Porque ele orava.
E o dia que Deus entregou a mulher nas mãos dele, Isaac nunca casou com outra, nunca olhou para outra, Isaac nunca procurou outra, e aquela mulher era estéril. Isaac orou por ela durante 20 anos, até ela dar à luz. Ele desejava. O seu desejo é suficientemente forte para você poder conhecer a Deus? Não é participar de culto, não, somente não. Não é participar de igreja, não é ter uma carteirinha de membro, não, é conhecer a Deus. Eu brincava com os meus filhos quando eles eram pequenos e eu tinha tempo quando eu estava em casa. Às vezes eu escondia, brincando com eles, eu me escondia deles. E eles, pai, cadê o senhor? Onde é que o senhor está? Aí eu colocava assim, eu chamava eles viam, eu estava atrás da cortina. Aí quando eu via que eles iam desistir, eu colocava um pé para fora, a mão para fora. Aí eles viam a minha mão e eles vinham todos desconfiados, olhando. Eu estava vendo eles. Mas eles estavam dispostos a me achar, e eles me procuravam, iam no quarto, ia na sala, ia no banheiro, ia na cozinha. Mãe, cadê o pai? Cadê pai? Cadê pai? Cadê pai? Aí eu falava, estou aqui. Aí eles saíam correndo, iam lá. Quando chegava lá, eles não me viam. Cadê? Cadê? Onde é que o senhor está? Onde é que o senhor está? Aí quando eu via que eles estavam a ponto de desistir, eu colocava a mão para fora para incentivá-los a continuar me procurando, e eles me achavam. É o que Deus faz comigo e faz contigo. Porque aquele que acha, acha a vida. Alguém só acha se estiver procurando. Alguém só acha se estiver procurando. Por isso o profeta diz, então conheçamos e o quê? Prossigamos em conhecer a quem, irmãos? Ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí olha o que ele diz. A sua saída, como a alva, é certa. E ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Essa é a chuva para a colheita. Você sabe por que Deus não tem vindo a nós? Não é porque a gente não tem orado, não. Orar, irmão, todo mundo ora. É porque a gente não conhece. Tem muita gente que tem orado. Como Jesus falou com a samaritana, vocês adoram, vocês oram, vocês cantam louvores para quem vocês não conhecem. Nós cantamos para quem nós conhecemos. Nós oramos a quem nós conhecemos. A primeira coisa é conhecer a Deus. E eu fico olhando, por exemplo, que tem gente assim que, quando vem uma banda de rock, um cantor internacional do Brasil, e ele vai se apresentar em um único local, a pessoa vai para lá 15, 20 dias antes de começar a vender os ingressos, monta uma barraquinha, fica lá debaixo daquela barraca, morando naquela coisa. Por quê? Porque eu quero participar do show do fulano, eu quero ver o fulano, eu quero conhecer o fulano. E ele fica lá aquele tempo todo e paga caro no ingresso, porque tem que conhecer aquela banda de perto. E sabe o que os crentes fazem? Pastor, eu quero conhecer a Deus. Ok, as suas atitudes demonstram isso. Como você lê a Bíblia? Como qualquer um livro? Como você vem ao culto? Você vem ao culto para... Eu costumo dizer que não há culto de corpo presente aqui na igreja. Eu não faço. A menos que os pastores estejam fazendo, eu não faço culto de corpo presente. Mas eu vejo as pessoas, por exemplo, quando elas vêm na igreja, sem nenhum interesse, elas dormem. Elas ficam dispersas, alheias, olhando para um lado, olhando para o outro, vendo uma coisa, vendo uma outra, quando o mais importante é o que Deus tem para me dizer. E eu não sei quando Ele vai me falar, então eu preciso estar ligado, porque uma palavra que Ele me disser mudará a minha vida.
E eu tenho que desejar ouvi-lo, eu tenho que ir para a casa dele, vir para a igreja dele, para escutá-lo. Eu não quero escutar pregador, não quero escutar pastor, eu quero escutar a voz do meu Deus. Eu quero isso, é isso que eu vou fazer lá, é isso que eu vou procurar lá, é isso que eu vou atrás. Por quê? Porque se você ouvir, se você escutar, ele vem a você como a chuva vem sobre uma terra seca para fazer ela produzir os frutos. Então, em outras palavras, Deus não vem quem não está esperando por ele. Olha o que Paulo falou aqui, eu vou terminar, digam graças a Deus. É a última coisa, é verdade. Colossenses capítulo 1. Eu não leio a Bíblia por ler, meu irmão. Posso ler? Colossenses capítulo número 1. Diz assim, versículo 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos, desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos parar aqui. Qual é o mistério que Paulo está dizendo? Ele diz, o mistério é Cristo em vós. Olha para cá. Em 1992, quando eu cheguei nesse ministério, me disseram o seguinte, um livrinho que me deram para me ler. Se você conhecer a Cristo, você nunca mais será o mesmo. Eu era doente, minha mulher era doente, minha filha era doente. Eu era um fracasso, eu tinha síndrome do pânico, estava desempregado, uma miséria de dar dó. Eu me batizei, mas não conhecia Cristo. Continuei da mesma forma, dentro da casa dele, passando por necessidade. Até o dia que eu o conheci. Eu passei a entender que eu não preciso ir para a casa de Cristo buscar sua cura, eu não preciso ir para a casa dele buscar a libertação, buscar a paz, eu preciso buscar ele, porque quem tem ele não tem falta de coisa alguma, diz o salmista no Salmo 34, versículo 10. Quem busca ao Senhor de nada tem falta. Eu entendi, eu não preciso buscar outra coisa, eu não preciso ir, tem crente, por exemplo, que diz assim, qual é o culto hoje na igreja, qual é o propósito? O propósito é ir para o inferno, então não vou. Né? O propósito é conhecer a Deus. Por quê? Porque esse é o mistério que Deus só vai revelar e que Deus só vai abrir e dar o conhecimento para quem vai preservá-lo, para quem está interessado nele. Uma vez, por exemplo, eu ouvi uma história de um comerciante que ele tinha uma empresa de muito valor e ele começou a colocar ela à venda e não apareceu as propostas que ele gostaria de receber por aquela empresa. Mas teve uma proposta que ele aceitou ela, muito baixa, muito pequena. Mas por que ele aceitou? Porque aquela pessoa insistiu tanto com ele, que aquela pessoa desejava tanto aquela empresa, queria tanto ter ela, que ele falou assim, esse aqui cuidará dela e não deixará ela acabar, vou vender para ele.
Vendeu por um preço mais baixo do que os maiores lances que ele recebeu. Mas por causa daquela pessoa que desejava tanto ter aquela empresa, que ele falou, esse vai preservar e esse vai manter ela. É a mesma coisa, irmão. Para quem Deus vai dar o crescimento? Para quem que Deus vai fazer crescer? Para quem deseja. Porque quem deseja, quando crescer, não vai querer voltar atrás. Por isso, toda pessoa que de fato se converte, toda pessoa que de fato conhece a Deus, ela não quer mais o mundo, ela não tem prazer mais nas coisas do mundo, ela não quer mais as coisas de onde ela veio. Por quê? Porque ela não quer perder o que ela alcançou. Eu tinha uma senhora de 75 anos, ela foi bruxa, feiticeira durante 50 anos da vida dela. E ela converteu a Jesus e ela chegou na igreja, ela me dizia assim, meu pastorzinho, me ensina, pastor, me ensina. Ou não se irrite comigo, porque tudo ela vinha me perguntar, pastor, isso assim, assim, assado, eu posso fazer isso, é lícito isso. Cada passo que ela ia tomar, ela vinha consultar a gente, perguntar a gente, pedir uma direção. Ela não conhecia Jesus. Mas uma coisa ela me disse, que eu nunca ouvi crente nenhum falar aquilo comigo. E aquela mulher falou. Ela me disse assim, eu estive 50 anos no reino das trevas. Hoje eu estou na luz, tudo para mim é novidade, mas pastor, só o pouquinho que eu tenho, só o pouco de luz que brilhou na minha vida, eu não quero nunca mais perder por aquilo que 50 anos eu servi, pastor. É por isso que eu venho te pedir orientação, é por isso que eu venho te perguntar, é por isso que eu venho falar contigo, porque eu não quero perder isso, que isso é tão bom. O que é que essa mulher tem? Desejo. Ela tem desejo. Cristo para ela é um mistério, mas Cristo nela é a esperança da glória. Sabe que hoje você vê muitos cristãos desesperados, sem esperança, descrentes de tudo e de todos, até do evangelho, da obra de Deus e tantas coisas, porque Cristo ainda não está aí. Cristo ainda não faz parte da tua vida. Quando Ele estiver em você, você nunca vai querer, amizade com o mundo, amizade do mundo, você nunca vai querer isso. Por quê? Porque a luz não se mistura com as trevas. Vou te mostrar outro versículozinho, nós vamos terminar. Filipenses capítulo 1 também. Filipenses. Depois de a gente estava onde? Colossenses, volta, é só voltar. Olha o que disse Paulo. Eu já vou terminar. Digam graças a Deus. Amém. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Nós vamos para Filipenses, eu estou lendo outra coisa. Já calma, minha Bíblia está aberta aqui em Filipenses esperando você. Vou ler outro versículo para você, olha. Está aqui, eu tenho duas coisas abertas. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como torneis outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis de novo servir. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Paulo estava falando para o povo da galáxia. Vocês conheceram a Deus? Como é que pode? Se vocês conheceram a Ele, como é que vocês querem voltar a essas coisas? Vocês estão ficando doidos? Vocês estão loucos? Vocês vão trocar, mas isso não é de admirar, né, irmão? Porque Judas trocou Jesus por quantas moedas? 30. Ele não conhecia Jesus? Claro que conhecia. Então, às vezes, as pessoas trocam tudo aquilo que elas conheceram de Deus
Como Sansão. Sansão não conheceu a Deus? A força que aquele homem tinha, aquilo era comum, aquilo era normal? Mas ele não trocou por alguns prazeres carnais, como sexo, por exemplo? Esse é que é o problema. Capítulo 1, versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé no evangelho. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo para o povo lá de Filipos: vocês têm que se portar dignamente. Como quem? Como aqueles que conhecem o evangelho. Vocês têm que viver na mesma fé, no mesmo ânimo que nós temos vivido até aqui. Vocês têm que fazer da mesma forma, do mesmo jeito, não mude nada. Porque se você olhar hoje, por exemplo, para muitas pessoas, elas estão se portando dignamente conforme o evangelho. Em outras palavras, elas estão se apresentando como verdadeiros representantes de Deus em santidade, no seu proceder. Pregamos libertação e estamos presos. Falamos de uma grandeza e de uma força e estamos fracos. Falamos de saúde e estamos doentes. Estamos nos portando de acordo com o evangelho? Não. E por quê? Porque Paulo está dizendo: quer eu esteja presente ou não, o que eu quero ouvir de vocês é que vocês estão combatendo. É que vocês estão na fé do evangelho, que vocês estão querendo ver o evangelho se firmar, que vocês estão querendo ver o evangelho avançar, que vocês estão combatendo para que o evangelho não retroceda, para que o evangelho seja de fato estabelecido na vida de vocês e para quem vocês estão pregando. Você sabe que às vezes isso dói, mas é uma grande realidade. Às vezes a nossa vida não tem diferença nenhuma das pessoas que estão sem Deus lá fora no mundo. É ou não é? Sim ou não? E as pessoas até dizem assim: aonde está o seu Deus? E nós ficamos sem resposta, não é verdade? É ou não é? E sabe por quê? Porque nós só conhecemos a salvação. Não prosseguimos em conhecer. Aquele que vem, que dá a saída, que abre as portas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tirou Israel do Egito na escravidão? O que tirou eles de lá? O que tirou eles de lá do Egito? O que tirou Israel do Egito? Deus diz assim para Moisés: eu tenho visto o sofrimento de meu povo e ouvi as suas orações. Agora vem e eu te enviarei para que vá e tire o meu povo do Egito. Ok. Então o que tirou Israel do Egito? Foi as orações que o povo fez? Não. Foi Moisés que conheceu a Deus. Uma única pessoa que conhecer a Deus, ela tira os outros da desgraça. Moisés, do povo de Israel, era o único que o conhecia. Tanto é que você pode ver que tudo que faltava água, Moisés, eles não sabiam ir a Deus. Faltava comida, Moisés, tinha doença, Moisés, dava uma diarreia, Moisés. Tudo era Moisés.
E por quê? Porque eles não conheciam a Deus. E olha, que esse Deus tirou eles das garras do principal, do maior tirano na terra na época, que era o faraó. Deus abriu o mar vermelho na frente deles, mas eles não o conheciam. Deus fez descer comida nas suas portas de casa, delivery, entregue todos os dias. E não precisava pagar. Eita, Deus maravilhoso. Ele tirou a água da rocha, mas esse povo não conhecia. Aí eu vou te falar outra coisa. Preste atenção. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou leprosos, Jesus libertou pessoas endemoniadas, Jesus fez coisas tão extraordinárias e no final, sabe o que o povo fez com ele? Pegou ele e cravou ele na cruz. E ainda diz assim: se é o Filho de Deus, desce daí. E sabe por que eles fizeram isso? Pedro responde lá no capítulo 2 do livro de Atos: se eles soubessem quem ele era, eles jamais teriam crucificado. Então olha para cá. Milagre não faz ninguém conhecer a Deus. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai para conhecer a Deus. Ele não quis descer de lá. Ele conhecia a Deus, ele não quis descer do monte sozinho. Ele disse: se o senhor não for comigo, eu não vou. Eu prefiro morrer aqui onde o senhor está do que sair daqui e ir para a terra sem o senhor. Sabe por quê, irmão? Porque ele conhecia a Deus. Quem conhece a Deus não troca ele por bênçãos. Quem conhece a ele não troca ele por bênçãos. Quem conhece a ele jamais vai dizer para o outro: se você é de Deus, faça isso. Se você é de Deus, passe por aquilo. Quem conhece a Deus jamais vai dizer isso. Jamais. Jamais. Quem conhece a Deus não tem esse tipo de linguagem. Aquele povo que gritou diante de Jesus: é o Filho de Deus, desce da cruz. Você não salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Por que eles fizeram isso? E por que aquela pessoa que fala com você desta forma, por que ela fala? Porque ela não conhece. E talvez você também não conheça a Deus. Por isso que você fica sem respostas. Jó, mesmo no conhecimento limitado que ele tinha de Deus, ele conseguiu dizer para sua mulher: como falas uma louca, falas tu. Não vamos estar com Deus na hora que as coisas fluem e dá tudo certo, e Deus não estará conosco quando tudo também está dando errado. Jó não sabia de onde que aquele mal viria, ele só sabia que Deus estava com ele diante daquele mal. E você? Você sabe que mesmo não estando bem, Deus estará com você diante do seu mal? É por isso que em Daniel 11, versículo 33, 32, deixa eu tirar aqui eu só vou ler para você. Me lembrei aqui agora. Ele diz assim, ó, eu vou ler. É o 32. E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece a Deus vai ser forte, é um povo forte. Porque o que é que te torna forte? A fé. Quem conhece a Deus não se entrega, quem conhece a Deus não se rende diante de enfermidades, diante de acusações, diante de perseguições. Quem conhece a Deus se esforça, quem conhece a Deus luta, resiste, se opõe. Quem conhece a Deus faz milagres, não cria tragédias. Quem conhece a Deus faz coisas acontecerem. Se você não tem feito nada acontecer, irmão, você está precisando urgente desejar conhecer a Deus. Porque quem não cresce, morre. Quem não cresce, morre.
Quem não cresce, fracassa. Ou nós crescemos, ou nós vamos fracassar, nós estaremos destinados ao fracasso. Diga misericórdia.